Este é um canal que incentiva a leitura e o estudo de teologia. Então vai aqui mais um vídeo onde eu vou tentar trazer mais ferramentas, mais dicas e principalmente mais argumentos para que você encare sim o estudo e a leitura de teologia. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje então nós vamos falar um pouquinho a respeito da importância do estudo e da leitura de teologia. Obviamente eu já fiz alguns vídeos falando o quanto eu acho importante. Hoje eu vou trazer pessoas melhores do que eu para tentar convencer você que ler teologia e que estudar teologia é muito importante para a sua vida. Mas antes eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal. Se você não é inscrito, inscreva-se lá embaixo, acione o sininho e se você puder também torne-se membro do concílio. Tá acontecendo muita coisa lá no nosso grupo, principalmente sorteios. Quase semanalmente tem sorteio de livro lá no nosso grupo. Clique lá embaixo no botão seja membro e ajude o Livros de Teologia a ir mais longe e chegar em mais pessoas. Vamos lá, eu quero apresentar esse livro aqui, que se chama Amado Timóteo, uma coletânea de cartas ao pastor, editado pelo Tom Ascol. Eu já fiz uma apresentação desse livro lá no Instagram, então se você quiser conhecer o índice desse livro, tá tudo certinho lá. Dá uma olhada no Instagram, Livros e Teologia, @Livros e Teologia, que tem ali a apresentação, inclusive comentando um pouquinho de cada um dos capítulos. Mas hoje nós vamos adentrar as minuciosidades do capítulo 11, escrito pelo Ligon Duncan, eu acho que é assim que fala o nome dele, e ele tem o título de Continue Estudando. Nesse livro aqui nós temos 20 cartas de pastores mais experientes, como por exemplo o Ted Tripp, o Mark Dever, o Ligon Duncan e até o Joel Bick, falando e dando seus argumentos e suas dicas e conselhos para pastores que estão adentrando agora o ministério pastoral. Então imagine o seguinte, que você se tornou pastor agora, está assumindo a sua primeira igreja. Imagine você poder receber conselhos de pessoas como Joel Bick e Mark Dever. É exatamente o que esse livro vai fazer. Como eu disse, nós não vamos falar sobre todo o livro, vamos falar apenas do capítulo 11, que é o capítulo escrito pelo Ligon Duncan, que tem o título de Continue Estudando, e ele vai falar sobre a importância da leitura e do estudo da teologia para esse novo ministro, mas muita coisa do que ele fala, ou a maior parte das coisas que ele fala, serve para nós também, que não somos ministros, mas somos membros, somos cristãos e queremos avançar no conhecimento do nosso Senhor. Muito bem, ele vai começar a carta falando sobre a importância dos estudos. E ele começa com uma coisa bem interessante. Ele vai falar o seguinte, olha, amado Timóteo, porque aqui eles estão fingindo que estão escrevendo para Timóteo, assim como Paulo fez. Então ele vai falar, amado Timóteo, eu sei que você sempre foi um bom aluno ali no seminário, eu sei que você sempre estudou bastante, mas veja, agora você está adentrando o ministério pastoral e você vai sofrer pressões. E essas pressões podem muito bem fazer com que você pare de estudar, com que você não veja tanta importância no estudo e na leitura de teologia. Tá, não é só de teologia, mas isso fica um pouquinho mais para frente. Então, a primeira coisa que nós podemos tirar daqui é que, no caso de pastores, muitos estudam bastante ali no seminário, mas aí quando se tornam pastores de uma igreja, a pressão e o dia a dia de uma igreja é tão grande que eles param de estudar. E aqui então nós temos o primeiro conselho, não pare de estudar. Não importa o que aconteça, não pare de ler, não pare de estudar. Mais do que isso, ele vai falar o seguinte, olha, você vai enfrentar dois problemas principais. O primeiro deles é que os próprios pastores, quando saem do seminário, ou pelo menos alguns desses pastores, quando saem do seminário, acreditam que sua época de estudo acabou e que agora ele não precisa estudar mais nada. Agora ele precisa unicamente cuidar da igreja e não envolve mais um estudo, um aprimoramento. Agora é a vida da igreja, a vida de estudo ficou ali no seminário. Esse é um primeiro problema. O segundo problema é que a maioria das igrejas também não vão incentivar esses pastores a estudar. A maioria da igreja não vai ver sentido na longa duração do estudo de um pastor. Algumas igrejas vão deixar claro para os pastores algo do tipo, olha, estudo era enquanto você estava no seminário, agora nós te contratamos aqui para que você cuide das ovelhas. Mal sabem elas que cuidar das ovelhas envolve também o estudo da teologia, o estudo e a leitura, muita leitura. E aí ele vai dividir um pouquinho mais esse problema falando o seguinte, olha, a maioria dos membros da igreja não tem nenhuma noção da quantidade de tempo e dedicação que é necessária para uma boa pregação.
A maioria das pessoas não tem essa ideia. Pensa que uma boa pregação é feita, por exemplo, em uma tarde. O pastor senta ali no sábado à tarde e faz a pregação de domingo. Não, não é assim. Essa é a primeira coisa que ele vai falar. Olha, uma boa pregação exige tempo e exige muito estudo, e muitas vezes os membros da igreja não fazem noção do quanto é preciso se esforçar e estudar. Uma outra coisa muito relevante é que também a maioria dos membros não tem noção da importância do seu pastor ler outras coisas que além da teologia. Eles acreditam que, bem, se eu contratei um pastor para ser aqui o pastor da nossa igreja, ele deve estudar teologia, deve ler teologia. Bem, pelo menos algumas incentivam pelo menos a leitura de teologia. Mas pouquíssimas ou raras vezes as igrejas vão incentivar a leitura de outras coisas. Porque normalmente aqueles membros da igreja vão falar, não é relevante ele ler um jornal. Não é relevante ele ler um romance. Qual a relevância para a pregação ele ler coisas que não sejam teológicas? Então, esse é um outro problema que aqui o Ligon Duncan já vai falar. Amado Timóteo, tome cuidado com isso. É importante que você leia, é importante que você estude. Mais do que isso, é importante que você leia e estude coisas, inclusive, que não são afetas à teologia. Você precisa cuidar do seu rebanho de uma forma geral. E isso é tão importante, o estudo da teologia, porque você vai ver aí pregações onde você olha e fala, caramba, se tivesse estudado só mais um pouquinho de teologia, saberia que o texto não está falando isso, está falando uma outra coisa. Da mesma forma, você vai ver a importância dos pastores estudarem outras coisas além de teologia, porque você dá uma olhada aí em algumas opiniões, por exemplo, políticas de alguns pastores. Você olha e fala, não, fica na teologia, porque dá para perceber que você não estudou e você não leu nada sobre política. Você não sabe identificar nem o que é direita, esquerda, conservador, liberal, e está dando uma opinião totalmente equivocada. Então, por causa disso, fica aqui mais uma vez. Ligon Duncan vai falar, é importante estudar teologia e é importante estudar outros assuntos, porque o pastor vai lidar com esses assuntos no seu dia a dia da igreja. E aí, para embasar tudo isso, o Ligon Duncan vai falar a respeito do apóstolo Paulo e como o exemplo do apóstolo Paulo pode nos inspirar. O apóstolo Paulo continuou estudando, não importava onde ele estava e não importava até em que período do seu ministério ele estava. Ele continuava estudando, não importava como ele estava, nem onde ele estava. Lá em 2 Timóteo 4,13, nós temos esse exemplo de Paulo falando da importância do estudo. E veja como ele deixa muito claro isso. Ele está escrevendo uma carta para Timóteo e está pedindo Timóteo para fazer alguns favores. Ele diz o seguinte: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpe, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Agora nós precisamos ter uma noção de onde Paulo estava e em que fase do seu ministério ele estava. Paulo estava na prisão, ele sabia que provavelmente ele não escaparia dali, ou seja, da prisão ele seria morto. Além disso, ele estava no final do seu ministério. 2 Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu, então ele já tinha consciência que ele estava no final do seu ministério, estava na prisão e provavelmente não iria sair dali. Mesmo assim, ele diz para Timóteo, olha, passa lá, pega a minha capa e não esqueça de pegar os livros, principalmente os pergaminhos. Não esqueça, Paulo estava dentro da prisão, no final do seu ministério, e ainda assim pedia a Timóteo para trazer os livros. Ele continuava estudando. Paulo continuava estudando, mesmo dentro da prisão, mesmo no fim do seu ministério. E aí, para ainda deixar muito mais claro essa situação, o Spurgeon, pregando nesse versículo, tem uma citação maravilhosa, faz uma exposição maravilhosa. Veja o que o Spurgeon escreveu a respeito desse versículo. Como eles foram repreendidos pelo apóstolo? Ele foi inspirado, mas ainda assim quer livros. Ele esteve pregando por pelo menos 30 anos, mas ainda assim quer livros. Ele viu o Senhor, mas ainda assim quer livros. Ele teve uma experiência mais ampla que a maioria dos homens, mas ainda assim quer livros. Ele foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu coisas que eram proibidas ao homem pronunciar, mas ainda assim quer livros. Ele escreveu a maior parte do Novo Testamento e ainda assim quer livros. O apóstolo disse a Timóteo e da mesma forma ele disse a todos os pregadores: aplica-te à leitura. Veja se isso não é fantástico. Paulo na prisão,
Paulo, sabendo que estava no final do seu ministério e ainda assim queria livros. Ele teve toda uma experiência com Deus, uma vida com Deus e ainda assim queria livros. Feito essas observações, o autor, o Ligon Duncan, vai partir para uma outra parte onde ele vai explicar o que estudar. Bem, ele falou da importância do estudo, agora ele vai falar, bem, o que você deve estudar, amado Timóteo? E aí ele vai falar o seguinte, olha, hoje nós temos que ter muito cuidado com o que estudar por dois motivos. Ou porque a literatura cristã é muito ruim, ou porque também a literatura cristã nem cristã é. Então, temos que tomar muito cuidado com o que vamos ler, temos que remir o nosso tempo, porque não tem tempo a perder com coisa ruim. E aí ele vai dar algumas dicas. Ele vai falar a respeito de você não desperdiçar o seu tempo com literatura ruim e ao mesmo tempo ele vai te dar algumas dicas de alguns livros que você deveria ler. Eu pensei até em transformar essa lista de livros que ele fala aqui em um desafio. Talvez aí para 2, 3 anos a gente ler todos esses livros, a indicação do Ligon Duncan. Ainda estou pensando sobre isso, até porque alguns desses livros não tem aqui em português, ainda não foram traduzidos. Mas veja aqui quais foram os livros que o Ligon Duncan indicou para o amado Timóteo. Todos esses livros, pelo menos aqueles que existem em português, os links estarão lá embaixo na descrição desse vídeo e você pode dar uma olhada. Tem livros muito baratos, alguns o Kindle está custando R$ 1,99, então vale a pena você dar uma olhada, afinal é um pastor dando essa dica para você. Ele vai indicar, por exemplo, uma exposição moderna da Confissão de Fé Batista de 1689. Eu não achei especificamente esse livro, mas eu achei uma exposição da Confissão de Fé Batista de 1689, feito pelo Spurgeon. Deixei lá embaixo o link. Outro livro que ele indica, A Vida Religiosa dos Estudantes de Teologia, do B.B. Warfield. Tem também na Amazon, tem no Kindle e, se não me engano, também está custando R$ 1,99. Depois ele vai indicar O Conhecimento de Deus, do J.A. Packer. O Pastor Aprovado, do Richard Baxter. O Peregrino, do John Bunyan. Visão da Bíblia, do William Hendricks. Eu não sei, eu acho que esse livro é aquele Vivendo na Palavra, não tenho certeza. Mas me parece muito próximo com a descrição que ele fez aqui desse livro. O sétimo livro que ele indica, Em Busca da Piedade, do J.A. Packer. Esse eu não encontrei. O oitavo, Redenção Alcançada e Aplicada, do John Murray. Também só encontrei em inglês. Se tiver com outro nome aqui, vocês podem deixar lá embaixo no comentário. Cristianismo e Liberalismo, do John Gressman. Esse livro tem na Amazon, eu tenho ele aqui. Livro interessantíssimo. Indicação de número 10, Santidade, do J.C. Ryle. E indicação de número 11, Sem Lugar para a Verdade, de David F. Wells. Esse é um livro que eu estou atrás e eu estou interessadíssimo. Então, ele faz essas indicações, fala, ó, amado Timóteo, você precisa se aplicar à leitura e eu vou te dar algumas dicas, um caminho das pedras. E fica aqui a minha dica para você. Converse com seu pastor a respeito de leitura. Vai atrás dele, vai atrás de pessoas que leem bastante na sua igreja. Peça orientação, peça para que ele seja uma forma de discipulador de leitura seu. Isso vai fazer muita diferença e vai fazer com que você não leia livros ruins. Depois disso, o autor aqui ainda vai nos trazer algumas indicações da fé reformada, da tradição reformada. Ele vai dizer, olha, amado Timóteo, além desses livros que eu falei, você precisa saber de alguns livros da nossa tradição reformada. E aí ele indica Nascido Escravo, do Lutero, Institutas, do João Calvino, Institutas da Teologia Refutativa, do Turretin, que eu nem conhecia e também não encontrei, e Teologia Dogmática Reformada, do Rip, que eu também não encontrei. Esses dois últimos eu não encontrei aqui, mas ele faz então essas indicações para o amado Timóteo. E aí, eu quero continuar com a exposição, que eu acho que vale a pena, do Spurgeon a respeito daquele versículo que eu acho muito interessante a gente continuar aqui. Veja o que o Spurgeon continua falando a respeito de estudo, de leitura e quanto é importante você ler. Diz o seguinte: o homem que nunca lê jamais será lido, aquele que nunca cita jamais será citado, aquele que nunca usa os pensamentos do cérebro de outros homens prova que ele próprio não tem cérebro. Irmãos, aquilo que é verdade aos ministros também é aplicável a todo o nosso povo. Você precisa ler. Renuncie o máximo possível todo tipo de literatura superficial, mas estude o máximo possível as sólidas obras teológicas, especialmente os escritores puritanos e comentários da Bíblia. Estou completamente persuadido de que a melhor forma de você gastar o seu tempo de lazer é lendo ou orando.
Assim você será capaz de extrair muitas informações dos livros, as quais depois poderão ser usadas como verdadeiras armas a serviço de seu Senhor e Mestre. Paulo clama: traga os livros, junte-se a esse clamor. Então, temos aqui o Spurgeon nos alertando mais uma vez a respeito da importância da leitura. E aí, para finalizar essa primeira parte desse vídeo, o autor, o Ligon Duncan, vai falar a respeito de um texto muito famoso do C.S. Lewis, que tem como título Sobre a Leitura de Livros Antigos. É uma defesa do C.S. Lewis sobre a importância de nós lermos livros antigos. E ele vai puxar para essa questão teológica. Leia livros antigos teológicos. Aí eu vou ler alguns trechos desse texto que eu achei interessantíssimo e eu acho que vale muito a pena você prestar atenção e escutar os conselhos do C.S. Lewis. Ele diz o seguinte: uma ideia muito estranha tem circulado de que, em qualquer assunto, os livros antigos deveriam ser lidos apenas por profissionais e de que os amadores deveriam se contentar apenas com os livros modernos. E não é mais ou menos isso que acontece na teologia? As pessoas querem ler o livro da hora e esquecem dos clássicos da teologia, esquecem daquilo que sustentou a teologia durante séculos. Pois bem, vai uma crítica aqui do C.S. Lewis. Essa história de que só teólogos, só pessoas que estudam profundamente teologia poderiam ler os livros antigos é balela. E aí ele continua: o aluno está um tanto amedrontado de se encontrar face a face com um dos grandes filósofos. C.S. Lewis está dizendo aqui que muitas pessoas têm medo de pegar livros antigos porque eles vão se encontrar face a face com os grandes teólogos, com grandes filósofos, e tem medo de não entender esses livros. Mas aí ele fala: mesmo o mais simples dos alunos seria capaz de entender, se não tudo, boa parte daquilo que Platão diz. Então ele vai dizer: olha, não fique com medo, pode experimentar. Possivelmente você não vai entender exaustivamente, mas você vai conseguir entender uma boa parte dos grandes teólogos e dos grandes filósofos. E ele continua: naturalmente, uma vez que eu mesmo sou escritor, não desejo que o leitor comum cesse de ler todo e qualquer livro moderno. Mas se ele tivesse de ler apenas os livros modernos ou somente os livros antigos, eu lhe aconselharia a ler os antigos. Então, C.S. Lewis está dizendo: olha, se fosse para escolher apenas ler livros antigos ou apenas ler livros modernos, C.S. Lewis escolheria ler apenas livros antigos. E ele continua: um novo livro ainda está em seu período de experimentação e o amador não está em posição de julgá-lo. Ele deve ser testado pelo maravilhoso corpo do pensamento cristão através dos tempos e todas as suas implicações secretas, muitas vezes insuspeitas pelo próprio autor, devem ser trazidas à luz. Ele está dizendo que um livro, para ele ser experimentado, um livro para ele se tornar clássico, ele tem que passar pelo teste do tempo. Várias pessoas precisam debruçar em cima desse livro e testá-lo ao longo do tempo para que ele se torne então um livro clássico, um livro necessário a toda leitura. E aí ele continua: é uma boa regra, após ler um livro moderno, nunca ler outro, sem antes ter lido um livro antigo entre eles. Se isso for muito difícil para você, tente ao menos ler um livro antigo a cada 3 livros modernos. Ó a dica do C.S. Lewis: leia um livro moderno, um antigo, um moderno, um antigo. Se você não conseguir, então pelo menos a cada 3 livros modernos, leia um clássico. E aí ele encerra dizendo o seguinte: não que haja alguma mágica sobre o passado. As pessoas não eram mais inteligentes do que são hoje. Elas cometiam tantos erros quanto nós, porém, não os mesmos erros. Elas não irão nos engabelar nos erros que nós já estamos cometendo. E os seus próprios erros, estando agora já claros e tangíveis a todos, não irão nos causar perigo. Está falando: olha, quando você lê um livro antigo, você já sabe o tipo de erro que ele traz. Muitas pessoas já se debruçaram sobre aquele livro, existem comentários sobre ele, então fica muito mais fácil você identificar o erro. Você não vai cair nos erros dos livros antigos. Os livros atuais ainda precisam de muito tempo para nós descobrirmos os seus possíveis erros. Então, C.S. Lewis está dizendo para nós lermos livros antigos. Esse é o conselho do C.S. Lewis. Muito bem, vou parar por aqui, ainda não esgotei esse capítulo, devo fazer uma segunda parte desse livro, porque ele ainda vai falar sobre como estudar, quando estudar, por que estudar, qual o seu alvo ao estudar e, por fim, o que você faz com os seus estudos. Isso fica para uma segunda parte desse vídeo aqui. Mas eu espero que eu tenha pelo menos colocado aí uma pulguinha atrás da sua orelha sobre a importância de você ler teologia e estudar teologia.
por favor, aceite o conselho aqui que foi dado ao amado Timóteo pelo Leon Duncan. Não pare de estudar, não deixe de ler teologia, não deixe de estudar teologia. Muito bem, pessoal, essa foi a primeira parte desse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Deixe lá embaixo nos comentários a sua opinião a respeito disso. E aí, é importante mesmo ler teologia ou não? É melhor deixar que o pastor faça isso e você então pegue ali tudo mastigado pelo seu pastor ou por algum teólogo que já escreveu alguma coisa. É importante ler livros antigos de teologia? Deixe lá embaixo a sua opinião. Não saia sem deixar o seu like, porque isso ajuda muito a esse vídeo chegar em mais pessoas. Se você puder, torne-se membro do concílio. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.